Bem com vocês. Hoje eu tenho uma palavra que ela é muito forte e é para trazer ânimo, para mudar as nossas perspectivas, que é um tema que foi tocado ao meu coração. Então eu acho que vai ser interessante a gente falar sobre isso hoje. E o tema é: tudo que você precisa é Jesus. E agora a gente vai abrir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, é muito forte esse versículo, porque ele vai falar no nosso coração. Ai, gente. Gente, o cachorro, ele tá carente, então, se vocês puderem relevar. Mas olha só, essa palavra, ela é muito importante. Por quê? Porque ela nos mostra aquilo que Jesus fez por nós. É muito importante. Olha só, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, eu querendo dizer que no momento que Jesus ele se entregou naquela cruz, os nossos pecados estavam nele. Ele levou tudo. As nossas feridas, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos complexos, as nossas inseguranças, tudo estava sobre ele, estava pesando nele. Mesmo Jesus sendo santo, sendo puro, não tendo pecado, não tendo errado, ele se fez impuro por nós. Por quê? Porque ele estava carregando toda a dor da humanidade. É muito lindo. Além disso, nos fala, olha só, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então diz que aqueles que acreditam em Jesus, eles entendem que aquele momento que Jesus ele se entregou pelos nossos pecados, espiritualmente a gente também se entregou. A gente se arrependeu e tá tudo pago. Jesus pagou por aqueles pecados, para que a gente se arrependesse, para que a gente pudesse tomar uma decisão. Jesus já pagou preço por mim. Eu não quero viver de qualquer jeito. Eu quero o Senhor Jesus na minha vida. É isso. É muito bonito. E além disso, eu gosto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, naquela cruz, porque ele amou o mundo de tal maneira. De tal maneira, está querendo dizer que Deus amou o mundo demais. Amou o mundo grandemente. Pensa só, um Deus que nos amou tanto. E isso só nos faz pensar, poxa, eu sou pó, eu sou pequena. Quem eu sou diante de Deus? Isso é uma coisa que nos desperta, porque isso nos faz ver que a gente é pequeno, que a gente é dependente do Senhor. E mesmo assim, Deus nos amou, Deus nos escolheu. Deus ele fez aquele sacrifício de entregar o seu único Filho, o Filho amado do Senhor, por nós. Isso é muito forte. Então, aí eu começo a pensar, se Deus ele fez esse sacrifício todo para mudar a nossa vida, para que a gente se aproximasse dele, para que a gente queira conhecê-lo, para que a gente se aproxime de Deus. E às vezes a gente se paralisa na semana, às vezes a gente não busca o Senhor, às vezes a gente não ora, às vezes a gente tem um desânimo de ler a Bíblia, às vezes a gente cria desculpas. E Deus não criou desculpa para te salvar. Deus foi lá. Jesus Cristo sabia que ia ser doloroso ficar naquela cruz, que ele iria sofrer, que ele iria ser castigado, que ele iria sentir dores, que ia sair muito sangue do corpo dele. E mesmo ele sabendo que ele teria que morrer naquela cruz, ele fez isso por quê? Porque o propósito de Jesus Cristo era maior do que a dor que ele iria suportar. A alegria de Jesus de saber que um dia você iria aceitá-lo, você iria amá-lo, você
abriria o seu coração para Ele, fez Jesus pensar: vale a pena eu me entregar por essa pessoa, pois eu sei que um dia ela vai me amar, eu sei que um dia ela vai corresponder esse amor que eu tenho por ela. Então é muito bonito, porque a gente tem que pensar isso, que o que precisa estar no nosso coração, a chave do nosso maior tesouro é Jesus Cristo, pois Deus, ele coloca em nós esse anseio pela eternidade. Você pode pensar: qual é o sentido de você viver essa vida, trabalhar, realizar os seus sonhos, depois morrer e ficar por isso mesmo? Eu não consigo crer assim. Para mim é impossível. Para mim precisa ter uma coisa a mais. E essa coisa a mais está na palavra de Deus, que nos diz que todo aquele que crê em Cristo alcança a vida eterna. Então, há uma eternidade esperando por nós. Então, isso é uma coisa muito bonita. Isso que o Senhor fez por nós, por nos amar. Tipo assim, Deus, ele entregou o seu Filho para que hoje você viva em plena paz, em plena alegria, para que você seja curado, para que Deus cure as suas feridas emocionais, tudo. Deus, ele quer estar com você agora. Deus quer falar com você agora. Deus quer transformar a sua vida agora. E quando chegar o fim da sua vida, Deus, ele quer estar com você. Deus, ele quer te mostrar todas as maravilhas que Deus criou no céu para aqueles que o escolheram. Então é muito bonito, um Deus que não pensa só no seu presente, mas um Deus que já preparou um futuro todo lindo para você. Então, sabe, não endureça o seu coração, pois existe um Deus que te ama, existe um Deus que sonhou com você desde que você era um bebê no ventre da sua mãe. Então, é muito lindo isso, que existe um Deus assim, que te ama, porque as pessoas, elas podem te amar pelo que você tem a oferecer, pela forma que você as trata, mas Deus, mesmo sabendo que você pode ter vivido uma vida que você não ligava muito para Deus, aquilo Deus te esperou. Deus falou assim, vamos esperar essa pessoa, que uma hora o coração dela vai se inclinar para mim e ela vai lembrar, ela vai saber que aquilo tudo que eu fiz por ela foi por amor, que eu entreguei o meu filho por ela, que a vida dela é importante para mim, e eu sei que um dia ela vai me servir, que um dia o coração dela vai queimar e vai testificar tudo aquilo que eu tenho falado. Então, é muito bonito, porque a gente tem sonhos, a gente tem tantas idealizações, mas quando a gente conhece os sonhos de Deus para nossa vida, a gente vê, nossa, tudo que eu sonhava para mim era pequeno comparado com a vontade de Deus na minha vida. Então, sabe, conhecer Jesus é assim. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua vida muda. Por quê? Porque antes você vivia em um mundo preto e branco, em um mundo sem cor. E quando você conhece Jesus Cristo, você permite Jesus Cristo fazer a obra na sua vida. Você começa a perceber que a vida finalmente passou a fazer sentido. Finalmente as coisas começam a se encaixar. Por quê? Porque antes você vivia por viver e agora você vive com propósito. Então, sabe, Jesus é tudo e ele faz a diferença na nossa vida. Então, sabe, você sendo cristão, você não sendo cristão, quando você aceita Jesus, quando você busca ele, existe uma diferença entre quem você era antes e quem você é agora. Pois antes a gente age pelo nosso modo de ser, pelas nossas emoções, mas quando Jesus está conosco, até o nosso modo de agir é diferente. Que essa palavra tenha te abençoado, que tenha sido de muita alegria para o seu coração e que você não se esqueça que as coisas passam, o mundo é passageiro, mas quem tem Jesus tem o verdadeiro tesouro. Beijos, tchau!